Sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao segundo episódio do PT Pod. Hoje é segunda-feira, dia 5 de agosto, e a gente está recebendo aqui, nesse segundo episódio, a secretária de Mulheres do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, Zenaide Batista Lustosa Neta. Ela foi sindicalista, vem da CEPISA, também não é a primeira vez que é secretária de Mulheres do nosso partido. Ela é licenciada em Letras pela Universidade Federal do Piauí, especialista em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas e mestra em Estado, Governo e Políticas Públicas pela Flaxo Brasil. Zenaide, seja bem-vinda ao nosso segundo episódio. Eu que agradeço, né? Boa noite a todas e todos, né? Eu acho que muito importante a gente estar fazendo esses debates sobre o PT, sobre as mulheres, sobre eleições, né? E dialogando com a sociedade, né? Que é muito importante. Esse é o momento de encerrar aqui o período de convenções e agora vem a fase de registro de candidatura, depois vem a campanha propriamente dita. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre como é esse trabalho de conscientização, de fortalecimento da pauta feminista, da pauta feminina dentro do Partido dos Trabalhadores. Esse processo de conscientização não só dos filiados, dos militantes, mas também dos quadros que dirigem o partido nesse momento que é desafiador na política brasileira. Por exemplo, nós temos uma secretaria. É bom que se conheça, né, que nós temos uma Secretaria Nacional de Mulheres, uma Secretaria Estadual, que são eleitas democraticamente de 4 em 4 anos, certo? E temos as secretarias municipais de mulheres dentro do partido. Por exemplo, um grande desafio que a gente tem é avançar nessas secretarias municipais. Mas a gente já tem muitos municípios, eles criam um coletivo, né? Porque além da secretaria você tem um coletivo, e ali a gente dialoga sobre estratégia para as mulheres dentro do partido, dialoga sobre formação, comunicação. Mas nós temos o projeto Elas por Elas, né, que funciona a nível nacional. Vamos já falar dele. E o projeto ele tem esse objetivo de oportunizar as mulheres nos espaços de poder, na política. Nós temos a parte de formação, que a formação ela também é uma formação, ela é permanente. É uma formação eterna. Agora, sim, nós temos alguns, o que nós chamaríamos, que nós temos que ser mais criativas para a gente poder avançar mais na formação dessas mulheres. Porque a secretaria ela não funciona só no período de eleição, ela funciona permanentemente, né? Ela funciona permanentemente e a gente faz o debate sobre as várias pautas que são colocadas a nível nacional, a nível estadual, de política para as mulheres, de legislação que às vezes vão contra o direito das mulheres. Recentemente teve aí. Como recentemente teve aí a questão de se fortalecer o estupro no país, né, através do PL 1904, que como é que se diz, dá todos os benefícios para o estuprador e para a criança que se torna uma criança criminosa quando ela é estuprada. Então, são alguns debates que nós fazemos nos vários momentos, não só em Teresina, também a gente se dialoga, nós temos um fórum permanente a nível nacional, onde a gente dialoga permanentemente, e além da secretaria, nós temos um coletivo. Então, nós somos 11 mulheres que pensamos e articulamos e organizamos as mulheres dentro do PT. Há um tabu ainda entre os municípios, porque na esfera estadual a gente vê protagonismos de mulheres que conseguiram se destacar, mas a gente sabe que a sociedade ainda não compreende a necessidade de termos mais mulheres na política. É um avanço ainda que você considera pequeno, já conseguimos dar passos mais largos? Ou como é que você consegue visualizar hoje a presença feminina na política? Tem avanço ou ainda está muito tímido?
Não, claro, com certeza nós avançamos na política, né? Por exemplo, dentro do PT, se você for ver, por exemplo, dentro do PT, a gente começa com 30% de mulheres nas direções partidárias, nos fóruns partidários, e hoje nós temos a paridade dentro do PT, 50% de mulheres, 50% de homens em todas as instâncias. Claro que isso, você ter a paridade, está efetivada a igualdade de gênero, não, não está. Até porque quando você vai analisar dentro do próprio partido, os espaços de poder, tipo as presidências de partido geralmente são homens, as tesourarias geralmente são homens. Claro que não são só os homens que ocupam esses espaços, mas a gente também consegue avançar com algumas mulheres nesse espaço. Mas ter essa cultura machista, essa cultura que os homens que sempre ocuparam esses espaços, que as mulheres estão no privado e os homens estão no público, então são resistências e são lutas permanentes para a gente poder avançar. Entendi. Poder avançar. E nós temos hoje quantas secretarias de mulheres, quantos coletivos de mulheres espalhados pelo Piauí? Você consegue? Olha, assim, tem para a gente, eu que digo, nós temos em torno de 10 que a gente tem diálogos, digamos. Porque o que acontece? Por exemplo, essa questão você tem a direção partidária, que é o diretório municipal, o diretório estadual. Quando você dialoga sobre a Secretaria de Mulheres, é como se fosse... É mais uma instância, entre aspas, vou botar aqui entre aspas, mas ela caminha sozinha. Claro que nós temos assento na executiva do partido. O que eu quero colocar com isso? Que muitas vezes lá nos municípios se criam as estruturas... espontaneamente são criadas essas estruturas. Porque se a gente for ver de forma oficial, por exemplo, quando houve a eleição, que a gente abriu para que os municípios se credenciassem a ter secretaria, não houve avanço nesse sentido. Mas quando você vai para a prática, você tem muitos municípios que têm sua Secretaria Municipal de Mulheres e os seus coletivos, né? Até porque existe ainda um abismo entre a criação e a efetivação desse espaço, correto? Às vezes você tem o espaço criado que o debate ainda não se tornou efetivo pelas amarras que se tem da cultura machista. Você acha que é nessa linha? Também. E outra coisa também, a gente tem uma cultura também, por exemplo, eu acho que é importante a gente colocar o dedo nessa ferida dentro do PT, que a gente elege as direções e na hora de a direção ser direção, nós não temos essa direção. Por exemplo, você tem, muitas vezes nós somos órfãos, somos sozinhas dentro dessa estrutura partidária. Você tem um coletivo com 10 mulheres. Dessas 10 mulheres, quase que efetivamente estão contribuindo. Então, assim, muitas vezes essas mulheres elas não dão prioridade a trabalhar a questão da construção partidária. E isso dificulta essa organização das mulheres, a gente não consegue avançar. Entre os 12 parlamentares que foram eleitos pelo Partido dos Trabalhadores, apenas uma é mulher, correto? Que é a deputada Janaína. E na bancada federal, de maneira geral, o Piauí não tem uma representante no Congresso Nacional, na verdade na Câmara dos Deputados. No Senado Federal tem, que é a senadora Jussara Lima, que assumiu lá no licenciamento do ministro Wellington Dias. Mas isso significa ainda que precisa avançar muito. E isso começa num trabalho nos municípios, fortalecendo as pré-candidaturas a vereadoras em cada município, Zenaide? Olha, primeiro assim, é importante colocar eu digo sempre, os espaços de poder são ocupados pelos homens. Então, se os espaços de poder, vamos fazer um exercício aqui para a gente entender um pouco esse processo dos homens nesses espaços. Por exemplo, nós temos de deputados federais, deputados estaduais, há quanto tempo esses homens estão nos mandatos, certo?
Por exemplo, nós tínhamos uma mulher que era hoje conselheira Rejane Dias, que foi eleita, mas seu suplente era um homem. Até, por exemplo, então, por isso que hoje nós fazemos a defesa da reserva de... Não a reserva de... Como é que se diz? Reserva de vaga, né? É um diálogo que nós estamos querendo, inclusive que na reforma política, não se trabalhe mais com cota, mas com reserva de vaga. Então, por exemplo... Como seria a reserva de vaga? A mulher saiu, ao invés de ser o primeiro suplente, iria a primeira suplente mulher. Pois é. Por exemplo, o que você teria, por exemplo, a proposta que se está colocando é que você tenha 20% de mulheres, inicialmente 20% de mulheres nessa reserva de vaga. Então, se você tem são 10 deputados, as vagas são de 10 deputados federais, seriam 2 mulheres. Seria uma forma... Então, é uma das discussões que está se dando, por exemplo. Já virou projeto de lei? Ainda não virou projeto de lei, mas, inclusive, o relator é o senador Marcelo Castro, né, que me parece que tem abertura para avançar nesse diálogo e na apresentação da proposta. Então, assim, porque você tem, a legislação já garante, no mínimo 30 e, no máximo, 70 de cada sexo. Não é 30% de mulheres. Só que nós, mulheres, não conseguimos chegar aos 70% em nenhum estado do Brasil. Por exemplo, em alguns municípios aqui do estado, a gente até consegue avançar. Por exemplo, o PT hoje ele tem 34% de mulheres candidatas a vereadoras, né? Então, assim, não é 30%, é 34%. Pouquinho avanço, 4%, mas já avançou. Mas na hora no resultado final desse processo eleitoral, quantos por cento a gente vai eleger? Por isso da importância da gente estar sempre colocando, principalmente as mulheres, votarem nas mulheres, né? No sentido de fortalecer. Se isso acontecer, já não vai ser um problema de eleger mulheres, já não vai ser uma dificuldade de eleger mulheres, porque são a maioria da população aqui no Piauí e no Brasil, correto? Justamente, nós somos 52,5% das eleitoras do Piauí. O PT lançou já há algum tempo um projeto chamado Elas por Elas. O que é esse projeto e como ele chega na ponta, em cada município, para ajudar as nossas filiadas e militantes do partido? Olha, o Elas por Elas ele é um programa, né? Por exemplo, eu até brinco assim, que as pessoas dizem, cadê o dinheiro do Elas por Elas? Gente, não tem dinheiro no Elas por Elas. Você tem algumas ações que são desenvolvidas no projeto. Por exemplo, nós temos as comunicadoras Elas por Elas. Então, por exemplo, a própria Secretaria Nacional alimenta um grupo de comunicadoras ou colaboradoras do projeto, que, por exemplo, no Piauí, que alimento, que ajuda no acompanhamento das candidatas. Nós temos aqui uma pessoa que acompanha as mulheres que são candidatas, porque nós estamos tendo uma formação nacional. Tudo online, né? Não é presencial. Então, ali a gente incentiva as mulheres, o programa incentiva as mulheres a participar, acompanha as mulheres, tira a dúvida dessas mulheres nesse período eleitoral. A gente tem um conselho político, né, que participa de todas as secretárias estaduais, onde a gente, dentro dessa estratégia do Elas por Elas, a gente pensa estratégias não só para os estados, mas estratégias locais, de como fortalecer essas mulheres nos espaços de poder. O projeto, em alguns momentos, como se diz assim, nós chegamos, por exemplo, a desenvolver 2 vezes uma ação do projeto aqui, que foi baixa de feminicídio, né? Por exemplo, que a Nacional pediu para a gente apresentar os projetos que não se deu propriamente pela secretaria, mas foi uma parceria da secretaria na época, primeiro com a deputada, ou com a senadora Regina Souza na época, depois com a deputada Rejane Dias, né? Para dizer, onde se tem parlamentares, o programa incentiva alguns projetos, como esse que a gente fez, do Baixa de Feminicídio, coincidentemente com as 2 mulheres, e fizemos uma campanha no Piauí pelo partido, né? Então, assim,
o objetivo do projeto é esse. Não só a mulher está na associação de moradores e moradoras, está no sindicato, essa mulher está nos vários espaços de poder. Então, através de debate, de momentos formativos, impulsionando e motivando essas mulheres a estar nesses espaços. Então é como se fosse uma capacitação permanente não só nesse período de eleição, mas também fora de eleição. O Elas por Elas funciona para além das eleições, é isso? Com certeza. Nesse período eleitoral, a gente tem as oficinas, a gente faz toda uma formação para as mulheres que são candidatas. Por exemplo, você vê que a gente tem essa formação. Lá você discute como fazer um planejamento, você discute a questão da prestação de conta, a questão contábil, a questão jurídica. De comunicação também. Comunicação. Então, são vários. A gente, inclusive, aqui no Estado, a gente faz as oficinas de comunicação, né? Então, o ano todo, a gente, geralmente, quando vai para algum município, a gente leva essa oficina. É o que a gente chama comunicação elas por elas. Inclusive, temos um grupo de mulheres que são voluntárias, que trabalham a comunicação elas por elas. Entendi. Esse é um programa interessante. Agora, sim, qual é o número hoje de candidatas? Nesse caso, nós já estamos num período de encerramento de convenção, hoje, dia 5. Qual é o panorama geral que nós temos entre os municípios do Piauí que apresentaram as candidaturas femininas? Você já tem assim um número mais ou menos, ainda que não tenha encerrado esse prazo de convenção? Porque a gente só vai ter realmente 100% de certeza após o registro. Né? Após o registro, né? Porque você sabe, a gente começa o processo. Fulano é candidata, a Maria é candidata, quando chega no meio da caminhada, não, a Maria não é mais candidata, quem vai ser agora é a Joana, e termina... Ou às vezes o João. Às vezes o João, né? Às vezes o João. Por exemplo, tem uma questão que é muito séria hoje, que é, por exemplo, que é a violência política de gênero, né? Muitas mulheres estão deixando de ser candidata, de colocar seu nome, porque sofre a violência e fica temerosa, tem medo, né? Por exemplo, isso acontece no Piauí, acontece em todo o Brasil. Acontece antes, durante e depois a eleição, entendeu? Eleitoral. Então, você tem também o próprio machismo, você vê algumas mulheres que são candidatas, mas são atreladas a algum homem, certo? Ou ao marido, ou que é o companheiro, porque a questão da cota, por isso que eu coloco, da importância da reserva de vagas, né? E a gente tem hoje em torno de 500 mulheres candidatas proporcional, né, a vereadora, em torno de 40 mulheres a candidatas a prefeitas. Então, assim, nós queremos eleger essas mulheres. Eu estou colocando, nós queremos pelo menos eleger uma vereadora em cada município do estado do Piauí, onde o PT esteja concorrendo, né? Onde o PT esteja concorrendo. Esse é o maior número de candidatas da história do PT aqui no Piauí? Não, na eleição de 2020 nós tivemos 485 mulheres candidatas. Esse ano cresceu um pouco, mas em 2020 já tinha Então já era um número grande. Já era um número grande. E esse consegue ser maior ainda, né? É. Então, são cerca de 40 mulheres pré-candidatas a prefeita e cerca de 500 pré-candidatas a vereadoras. Só serão candidatas mesmo. Como já houve as convenções, são candidatas. São candidatas, agora só aguardando fase de registro. Então, qual é a orientação geral que a Secretaria de Mulheres passa para quem está disputando pela primeira vez, para as mulheres que estão entrando nesse ambiente, que muitas vezes é um ambiente hostil, um ambiente violento, sobretudo na política aqui, que a gente conhece como é que funciona. Qual é a orientação nesse momento para quem está se colocando à disposição? Olha, primeiro eu quero colocar o seguinte, desde 2022 que a gente percorre os municípios dialogando com as mulheres, né? Primeiro, falando da importância delas participarem da política e, no segundo momento, falando da importância de você fazer um planejamento de campanha. Porque, se você vê, muitas vezes as pessoas não
tem esse planejamento, não tem uma formação necessária de candidaturas. Então, o que a gente coloca também é a orientação que seja a resistência, que a gente não se... que a gente encare, né, por exemplo, porque os desafios são grandes, as dificuldades tamanhas, e muitas vezes as mulheres tentam recuar por causa dessas dificuldades. E para nós, mulheres, as coisas sempre são muito mais difíceis, então a gente não pode baixar a cabeça, a gente tem que continuar na luta. Para a gente avançar na democracia, avançar na participação das mulheres, a gente chegou até aqui porque outras mulheres que vieram antes da gente, e nós vamos levar para que outras mulheres também consigam avançar, porque nós estamos na luta cotidiana para poder participar da política. Você falou muito em violência política de gênero. Você consegue... Qual é o exemplo mais latente de violência política de gênero? Isso já chegou casos para você? Eu acho que você tem conhecimento de vários casos. Você consegue dizer assim, um caso que seja de violência política de gênero? Tá, eu vou dizer assim, o exemplo aqui, inclusive, assim, hoje, assim, para as mulheres que sofreram violência, as candidatas que sofreram a violência política de gênero, pode estar procurando a ouvidoria do TRE, a ouvidoria do Ministério Público, a ouvidoria da Secretaria das Mulheres do Governo do Piauí. Então, assim, são alguns canais, as ouvidorias, para você denunciar a violência política de gênero, né? Aí, mas como é que funciona isso? Você faz a denúncia para essas ouvidorias, para esses canais, e a partir dali se faz a tratativa dessas denúncias. Se encaminha para onde o órgão que tem a responsabilidade de tomar medidas cabíveis. E como é que ela identifica essa violência? Olha, a violência ela se dá de várias formas, mas eu vou colocar, por exemplo, uma companheira, ainda durante a pré-campanha, me encaminhou. Tinha um zap onde houve toda uma montagem que essa companheira é candidata a prefeita no seu município e coloco ela numa situação de vexatória, entendeu? Então, às vezes, por exemplo, no próprio espaço que você está da política, que não é que lhe silenciam, né? A violência mais... Por exemplo, tem um exemplo de violência que paralisou o Brasil, que é a de Marielle Franco, né? Que foi, assim, que foi uma violência política de gênero, certo? Que para calar a Marielle, para acabar com a resistência da Marielle, que não é só a Marielle, é para acabar com a resistência de todas as mulheres e a luta de todas as mulheres. Então, por isso que eu digo, nós temos que resistir, não podemos baixar a cabeça. Então, aquelas que ousam, né, desafiar aquilo que muitos entendem como status quo, como se a política fosse um espaço de homens, um espaço machista. Machista ele é, de fato, mas como se a política tivesse sido construída a partir de homens e somente para eles. Então, isso também é uma manifestação de violência. Isso é uma forma de violência, esse tipo de pensamento, correto? Correto, porque você vê o seguinte, a forma como trata um homem que é candidato é diferente da forma, na maioria das vezes, de como trata uma mulher que é candidata. Quando você vai falar isso, o próprio, não, mas não é. Mas aí, às vezes, nem as próprias mulheres percebem que estão sendo discriminadas, que estão sendo silenciadas, entendeu? Então, é por isso importante que a gente avance, inclusive, nesse debate, que as mulheres, por exemplo, se divulgue, a gente está fazendo campanha nesse sentido, para que as mulheres não se calem, para que as mulheres não se deixem serem agredidas, que sofram essa violência. É importante que se denuncie a violência política de gênero. Tem um papo aí sobre financiamento. Na verdade, não é nem financiamento, porque não tem recurso suficiente para todas as candidaturas. Mas tem já um debate mais aprofundado sobre o percentual de quanto as candidaturas... Não cada valor específico, mas tem um recurso destinado dentro do fundo eleitoral para as candidaturas femininas. E aqui no Piauí essa discussão já conseguiu avançar ou ainda...
Existe uma orientação, por exemplo, a gente discutiu a nível nacional uma proposta que, por exemplo, a gente ia trabalhar com com três grupos de prioridades, né? A primeira seria as mulheres, as candidatas à reeleição, que já são parlamentares. A gente não se discutiu o valor, até porque a gente não tem o valor. Sim. Segundo, mulheres que já tenham esse potencial, essa referência dentro da política. E tem, por exemplo, nós estamos agora já fechando essa proposta, até porque o recurso tem que ser depositado em conta até o dia 31 de agosto, certo? Agora, é importante colocar também, por exemplo, às vezes, vou só dar um exemplo do que aconteceu na eleição passada. Muitas mulheres deixaram de receber porque não abriram conta, porque a conta estava errada, porque tem uma conta específica para receber. Então, uma forma também da gente fortalecer essas mulheres é com uma estrutura coletiva. Então, volta lá para o Elas por Elas, que é quem dá toda a orientação, por isso a importância de participar desse programa. Justamente. E a estrutura coletiva, ela vai permitir, vamos fazer, em vez de eu mandar para a Maria e para a Joana lá no município X, não, eu vou criar uma estrutura coletiva já que chegue até elas, tipo um material para todas as candidatas, certo? Porque às vezes, por exemplo, o montante do dinheiro que a gente vê parece muito, mas quando você vai dividir esse dinheiro, parece pouco. Em 2020, a gente resolveu dividir de forma igualitária para todas as candidatas proporcionais, deu R$800. Muito pouco, muito pouco. Entendeu? Uma campanha com R$800, ela não consegue se mexer, ela não consegue... Não é um dinheiro que vai resolver aquela campanha. Mas assim, Zenaide, então as dicas, você já passou aqui, falou sobre o Elas por Elas, e eu queria que você deixasse uma mensagem para todas as candidatas, já efetivadas candidatas após o registro, já foram efetivadas pelas convenções, mas agora falta o registro da candidatura. Qual é a mensagem que você deixa para essas mulheres? Primeiro assim, não desista, certo? Olha, muitas vezes as mulheres dizem, mas a gente não tem... Não é o dinheiro só em si, o poder econômico não elege simplesmente. É uma série de fatores que pode te levar a ser eleita. Então, é por isso da importância de você não desistir, você resistir, lutar e ter clareza que você pode chegar lá, como qualquer homem, porque voto a gente só sabe depois que abre as urnas. E tem também a projeção das lideranças, né? Você projeta, se candidatou uma vez, fez um bom debate, não foi eleita, mas na próxima já tem o conhecimento da sociedade, as pessoas já passam a lhe ver, olha, fulana foi candidato na eleição passada e agora eu não tenho compromisso com ninguém, vou dar uma oportunidade porque eu confio na proposta dela, porque eu acredito nesse debate que ela está fazendo. É isso, né? Justamente. Às vezes, por exemplo, não dá eu nessa, na próxima dá, né? Por exemplo, o importante é que a gente tenha o foco, a meta de conseguir para chegar lá. E o saldo político que você tira. Você sai de um processo eleitoral, às vezes, muito maior, mesmo não tendo vencido a eleição com quantidade de votos suficiente, mas você venceu um debate. Eu digo sempre, às vezes, a última vez que eu fui candidata, assim, só em você fazer o debate, você esclarecer, você informar, isso já lhe engrandece, isso já valeu a pena, só em você levar esse debate da sua campanha, da importância das mulheres estar nos espaços, isso já valeu a pena. Zenaide, eu queria te agradecer por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, parabéns por esse debate que você faz sobre a pauta das mulheres, não só dentro do partido, mas toda a sociedade, desde quando você iniciou essa luta, essa jornada. E para você, mulher que é candidata a vereadora, muito sucesso, boa sorte. Esse debate, esse campo da política é um espaço das mulheres, deve ser ocupado pelas mulheres. E se você gostou desse episódio, acompanha a gente nas redes sociais, quiser mandar uma mensagem, acompanha o nosso Instagram, @PTPiauí, e fique ligado com a gente que na próxima segunda-feira, às 19 horas, a gente se encontra.